O ocaso. Na década de 1880 o Brasil continuou a prosperar, com toda a diversidade social. No entanto, já começavam a surgir desgastes que viriam fazer com que a chama do seu entusiasmo fosse diminuindo. Os desgastes com as guerras, os obstáculos impostos pelo governo, os questionamentos de uma nova geração de políticos que desejavam novos ares, não vendo mais razões para manter e defender a instituição imperial como força unificadora para a nação, assim como a falta de um filho que pudesse herdar e promover novas direções, tendo em vista as resistências da aceitação de uma mulher governante, assim como indisposições com o clero, criada com o que ocorreu em 1872. Os bispos de Olinda e de Belém ordenaram a expulsão dos maçons integrantes de irmandades leigas, seguindo a orientação papal de um concílio realizado em 1870, que se colocava contra a maçonaria. O governo, pelo exercício do Visconde do Rio Branco, apoiado por Dom Pedro, após tentar demover os dois bispos de suas decisões, sem sucesso, conduziu o caso ao julgamento da justiça, sendo que em 1874, os dois bispos foram condenados a 4 anos de prisão com trabalho forçado. Embora o imperador fosse católico, ele era defensor antes de tudo dos direitos individuais, do pensar e do agir, assim como não permitia que as leis e a autoridade fossem desrespeitadas, conforme ele próprio afirmou a seu genro. O governo tem que garantir que a Constituição seja obedecida. Nesses procedimentos não há desejo de proteger a maçonaria, mas sim defender os direitos do poder civil. A contragosto, em setembro de 1875, Dom Pedro II concedeu anistia aos bispos depois das anulações impostas por eles terem sido retiradas. Paralelamente a tudo isso, uma nova onda filosófica surgiu. O positivismo, caracterizado por um pensamento que abraça o cientificismo como forma da razão para a existência humana, que, desconsiderando a metafísica e a teologia, vai ganhando adeptos, fazendo com que o republicanismo tomasse corpo entre a classe política e também junto aos oficiais do exército, ainda que impostos de baixa e média patentes, o que levou à indisciplina nas tropas. A saúde de Dom Pedro sofreu um declínio em junho de 1887, razão pela qual ele buscou tratamento em Milão, onde melhorou após estar à beira da morte, recebendo até a extrema unção. Em 22 de agosto de 1888 ele retornou ao Brasil, sendo recebido com um entusiasmo, pois ele era amado. Apesar das conquistas realizadas, da economia não ter sido afetada pela abolição, da boa colheita de café de 1888, a abolição havia criado uma atmosfera de ressentimento por parte da elite composta pelos fazendeiros de café, que reuniam poder econômico e político, pois eles viam os escravos como propriedades que lhes foram confiscadas, o que forçou o governo a conceder grandes empréstimos a juros baixos aos cafeicultores, além de atribuir honrarias e até títulos de nobreza aos políticos e cafeicultores importantes que estavam descontentes. Para administrar a situação com os militares, tentou reviver a Guarda Nacional que praticamente não existia, o que fez com que os republicanos, tanto civis como os militares positivistas, reagissem contra o desejo da maior parte da população brasileira, passando a pressionar os oficiais civis para derrubar a monarquia. Em 15 de julho de 1889 houve um atentado contra a vida do imperador com tiros disparados contra ele quando estava em sua carruagem saindo do teatro. O atirador, antes de disparar, exclamou: "Viva a República!". Não se sabe se ele era ou não pertencente a algum grupo, mas o fato é que no dia 15 de novembro daquele ano, os republicanos realizaram o golpe, instituindo a República.